Olá companheiros, Shalom Aleichem, eu sou Felipe Cunha. Neste vídeo, queridos, eu queria trazer uma palavra sobre profeta. Qual é a função do profeta segundo as Escrituras? Porque nós estamos vivendo em um tempo onde há tantos profetas, ou melhor dizendo, pseudo do profeta. Porque há muitas profecias sendo anunciadas, mas o que significa ser profeta? O profeta na antiguidade, nós temos exemplo de Jeremias, que é Yeshayahu, Isaías e Yeshayahu, Jeremias, Irmiyahu. Nós temos exemplos de outros profetas na Bíblia. Isaías, para quem não sabe, ele era sobrinho de Uzias, que foi rei de Judá. Isaías, diz a lenda, a história, que ele foi cerrado no meio, tá? Por Manassés, amando de Manassés. Nós vemos que Jeremias, ele profetizou o cativeiro. Jeremias profetizou o cativeiro e morreu no Egito, a pedrada. Nós vemos também a história de Ezequiel, quando foi para o cativeiro, ele perdeu a esposa. Nós vemos Daniel, que foi um profeta, que era príncipe de Israel, ele era descendente de Ezequias, e ele foi feito eunuco pela Babilônia, porque todos aqueles que trabalhavam em postos de oficiais e no palácio, eles eram tornados eunucos pelos reis. Isso diz as histórias. Então eu vou colocar aqui o que é um profeta. Eu vou colocar a história de um rei de Israel, tá? Que vai passar aqui e eu vou estar falando, tá? De acordo com a cena que vai estar passando, tá? Eu já volto. Rei Davi, Sim. o profeta Natan está no palácio e deseja falar com o rei. Diga que entre. Rei, profeta Natan está em tua presença. Sim, Natan. Shalom. Que possa ajudá-lo. Rei, Shalom. Tenho uma causa para que tu julgues. Teria o prazer de ouvi-lo. Pode falar. Havia numa cidade 2 homens, um pobre e um rico. O rico tinha muitas ovelhas e gado em abundância. O pobre, uma única ovelha. Certo dia, chegou um viajante e este homem rico pegou a única ovelha deste homem pobre e a matou. E serviu em um banquete. Tão certo como vive Adonai, este homem deve morrer. E por causa da cordeirinha, deve restituir 4 vezes, por ter feito tal coisa e não ter se compadecido. Davi, este homem é você. Eu pequei. Oh, Danai, eu sou digno. Eu pequei. Assim diz Adonai, Elohim de Israel. Eu te ungi, rei de Israel, e te livrei das mãos de Saul. Lhe dei a sua casa, as suas mulheres em teu seio. Também lhe dei a casa de Israel e a casa de Judá. E se isso fosse pouco, ainda lhe acrescentaria um tanto mais. Por que desprezaste a palavra de Adonai, fazendo mal diante dos teus olhos? A Urias, o Heteu, tu mataste a espada dos Amonitas,
para tomar-lhe ela para ser tua mulher. Agora, pois, a espada nunca mais se apartará da sua casa. Assim diz Adonai, suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti. Tomarei tuas mulheres perante os seus olhos e darei a teu próximo, a qual se deitará com as tuas mulheres à luz do sol, pois tu fizeste oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e à luz do sol. Adonai também te perdoou, mas certamente este filho que nasceu morrerá. Vocês viram, né? Natã, o profeta, vai até Davi. E nós vemos que Natã, primeiro, ele conta uma história. E nós vemos que Davi tem conhecimento de causa. Davi sabia o que era a lei. Tanto que ele vai dar o exemplo de que tem que restituir 4 vezes. E nós vemos que Natã, ele termina o seu discurso e veja como que foi as palavras de um verdadeiro profeta. Para quem não sabe, Natã era amigo de Davi. E Natã, mesmo sendo amigo, obedeceu a voz de Deus. Quando um homem é profeta, as amizades não influenciam na profecia. Ele fala aquilo que Deus manda. E nós vemos que Davi, mesmo sendo rei, ele acatou a voz de Deus pela boca do profeta. Como Davi é corrigido por Deus, como ele é perdoado. Essa história foi para ilustrar qual é a finalidade de um profeta. A finalidade de um profeta, doa quem doer, é falar a verdade. Ainda que isso seja contra uma pessoa que nós amamos muito. Então, se Deus te der uma palavra, entregue-a. Entregue-a, ainda que isso você dê um custo. Porque muitas pessoas, você vai entregar aquilo que Deus manda, a pessoa não aceita. Mas o compromisso do profeta é entregar a mensagem. Eu gostei muito da atitude de Natã, que Natã foi um homem de verdade. Natã honrou Deus a quem ele serviu. E nós, nesta geração, precisamos honrar o Deus que nós servimos e confiamos. Que Adonai possa ser, o centro da nossa vontade. Que Ele possa nos auxiliar. Que esta mensagem, entre no teu coração. Qual era o propósito de um profeta? Corrigir, exortar. É certo que o profeta com certeza pode falar de uma bênção ou de algo que Deus vai te proporcionar. Primeiro, que quando Deus vai te falar que vai te dar algo, isso tem um propósito. Ele não vai ficar dando algo se não há um propósito. Segundo, quando Deus te dá alguma coisa, Ele vai te dar, mas Ele quer que você seja um vaso na mão dEle. Muitas pessoas hoje vão na igreja para conquistar uma porta de emprego ou um casamento. Já vi alguns pseus do profeta profetizar casamento, e o casamento não era de Deus, e profetizar outros tipos de coisa. E hoje o fato de profeta está sendo banalizado, porque profeta fala aquilo que Deus manda, não aquilo que o povo quer ouvir. O profeta Natã, nesta cena que eu mostrei para vocês, falou aquilo que Deus mandou ele falar, sem tirar um tio, sem tirar um traço. E é isso que o profeta faz. Eu ilustrei o que é um profeta. O profeta que hoje em dia nós vemos que só entrega chave, que só entrega carro, que só entrega apartamento, que só diz que você vai prosperar e nunca te corrige. E outra coisa que nesta cena nós podemos observar, Davi clama a Deus pela misericórdia do filho dele que havia nascido, e Deus não volta atrás e corrige. Nós vemos que Davi foi perdoado, mas a espada nunca mais saiu da casa dele. Nós vemos que Davi foi perdoado, mas perdeu seu filho Aminon, que foi morto por Absalão. Absalão foi morto.
tá? E nós vimos que o filho dele pequeno foi morto, o que Betseba teve com ele, e vemos que a sua filha foi violentada e Davi pagou um alto preço. Isso é as consequências do pecado. Então os profetas de hoje, primeira coisa, tem que falar o que Deus manda e o que Deus determina. E o que Deus falou, falou. Tá? Mas os profetas hoje da atualidade, eles falam cada tipo de profecia que nunca se cumpre. Então, queridos, vigiai e orai. O profeta, na maioria das vezes, vai falar algo que vai te fazer chorar, como fez Davi chorar. O profeta vai falar para você repensar a sua vida. O profeta de verdade vai falar algo para que você escape do inferno e do Gehinnom. O profeta de verdade vai te dizer se você está no caminho certo ou se você está no caminho errado. Profeta bíblico não é estes que ficam entregando casas, que ficam entregando visões. O profeta de verdade faz aquilo que Deus manda. Existem as exceções que Deus pode falar que vai te abençoar. Não sou contra isso. Mas os profetas de hoje, na boca deles na boca dos profetas de hoje só tem a palavra seja abençoado e próspero. Não existe o profeta que diz você vai passar luta, vai passar dificuldade. E quando o profeta diz isso, o povo murmura e o povo diz que não é de Deus. Quando Deus diz que você vai passar na prova para o nome de Adonai ser glorificado, o povo não aceita. O povo pula, o povo esperneia e o povo diz que o profeta não é de Deus. Quantas vezes o profeta corrige, o profeta exorta e o povo diz que não é de Deus. Só é de Deus aquilo que ele quer ouvir. Só é de Deus quando diz que a porta vai se abrir. Mas quem diz que é de Deus ou que não é o próprio Elohim e a sua palavra. Você, para receber bênçãos, você tem que estar na posição. Você, para ouvir a voz de Deus, você tem que estar em santificação, tá? E hoje nós estamos num tempo que Yeshua disse, vigiai, porque o número dos falsos profetas vão se multiplicar. E é um tempo, tá, que nós hoje temos acesso ao Espírito do Eterno e todos nós podemos ouvir Deus falar. Só que os profetas de verdade se separam para Deus. Só que muitos não querem se separar e querem ouvir Deus. Antes do povo receber os 10 mandamentos, Deus disse, santificai-vos de 3 dias, não se achegai à mulher. Santificar em todos os sentidos, para ouvir Deus falar. Então, queridos, quem quer ouvir a voz de Deus tem que pagar preço. Quem quer ser profeta tem que pagar preço. Quem quer ser profeta, quem quer ser pregador, porque profeta profetiza, prega. O profeta não é só o que tem visão do futuro. O profeta profetiza. Estevão era um profeta. Estevão pregou aquilo que tinha que ser pregado. Pedro pregou aquilo que tinha que ser pregado. Tudo aquilo que tinha que ser pregado, os nossos irmãos apóstolos, os discípulos pregaram. E pagaram preço por essas pregações. Então nós temos que seguir o mesmo caminho que o Mestre nos determinou na sua palavra. Que você pense no que você viu, no que você assistiu, tá? Cuidado com Deus me disse, Deus me falou. Cuidado com calaba cheia. Eu respeito a língua dos anjos, tá? Mas hoje está complicado, está difícil, porque o povo vai atrás de movimento, atrás de revelação. Porém, quando Deus quer falar com você, Deus fala com você mesmo. Quando Deus quer falar com você, Ele usa um profeta, mas quando Deus quer falar também, Ele usa você próprio. Quantas vezes Deus falou comigo próprio? Então, queridos, que vocês busquem a Deus, não pelas profecias, que vocês busquem, não o profeta, que vocês busquem Adonai. Trouxe este vídeo para você pensar. Se você gostou, compartilhe este vídeo, tá? E pense no que foi dito e naquilo que foi falado. Analise tudo e retenha o que é bom. Que vocês sejam grandemente edificados pela palavra de Adonai. Shalom Aleichem.